Olá, estou chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Você já sabe, nós somos uma TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a TV Cidadã em qualquer lugar do mundo? Basta clicar nesse link que está aparecendo aqui, é o nosso streaming, que você assiste aonde você estiver. Lembrando, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. Olha, pessoal, está chegando a hora de prestar contas com o Leão. Daqui uns dias a gente vai saber o início e o fim, né, de que você tem que prestar contas com o Leão. E nesta edição do TC News a gente vai trazer o delegado da Receita Federal, Reinaldo Almeida, e o conselheiro do Conselho de Contabilidade, José Carlos Melo, para falar sobre a destinação do imposto de renda para o Fundo das Crianças. É muito importante assistir essa matéria se você quer colaborar com muitas crianças desamparadas aí pelo nosso estado. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao nosso programa TC News. Seja bem-vindo, Reinaldo. Seja bem-vindo, José Carlos. Muito obrigado por você estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na TV News, explicando para os telespectadores e até desmistificando um pouco esta campanha, porque esta campanha trata-se da campanha de destinação. Essa campanha de destinação ela começa agora, em março, mais ou menos, dia 17 de março, com a entrega da declaração, e vai até o último dia, que provavelmente será em 31 de maio. Neste período, as pessoas, ao preencher a sua declaração, podem destinar 3% do imposto de renda devido para os fundos do direito da criança e do adolescente e 3% para os fundos do direito do idoso. Este valor... né? No caso, são 6% que você 6%, pode destinar. Destinar 3 para um e 3 para outro. Lógico, só pode destinar as pessoas que preencheram a declaração pelo modelo completo, porque existem duas formas de declaração. Certo. Modelo simplificado e modelo completo. Modelo completo é onde você detalha todas as deduções legais. Tá? Perfeito. Muito bem, na hora que estiver preenchendo a declaração, vai lá ter uma linha que diz doações diretas na declaração. Então, quando ele clicar nesta linha, vai abrir uma outra página com dois blocos. Para você indicar o Estado e o fundo. Pode ser em qualquer fundo no Brasil. Tá? Logicamente, quem mora em Alagoas vai priorizar o Estado de Alagoas e algum dos municípios de Alagoas. Em Alagoas, e para os fundos do direito da criança, existe já habilitado na declaração 83 municípios que já criaram os fundos. E se a pessoa morar fora daqui do estado e também quiser contribuir com o fundo de Alagoas, pode? Sim. Inclusive tem uma cidade aqui que ela capta recursos de outros lugares. Porque isso vai depender muito do grau de relacionamento, do envolvimento da população, do envolvimento do gestor. Porque a rede de relacionamento, isso é uma campanha que pode ser estendida a toda a rede de relacionamento. Porque quem declara imposto de renda em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil, a pessoa está lá fora do Brasil, pode fazer a declaração, né? E pode destinar. O importante é dizer, sem custo. O Zé Carlos pode explicar um pouco melhor, mais detalhado. Sem custo. Tanto se você tiver imposto a restituir, quanto se você tiver imposto a pagar, pode. O imposto a pagar, você já deduz naquele momento. Você tem a pagar R$1.000 e destinou 200, efetivamente, essa destinação tem que haver um recolhimento. Tá. Mas esse valor será deduzido do a pagar. Então, você tem R$1.000, por exemplo, você destinou 200, você vai recolher somente R$800. R$800 vai ser um DAF para o imposto de renda e os 200 um DAF para o fundo. Entendi. Tá? Se você tiver a restituir, e é por isso que muita gente às vezes se confunde, mas eu tenho um imposto a restituir, eu não posso. Pode. Se você fizer a sua declaração pelo modelo completo, ainda que você tenha imposto a restituir, você pode destinar. Por quê? O valor que você efetivamente recolher e destinar, aquilo volta para você aumentando a sua restituição. Então, por exemplo, você tem R$1.000 de imposto de renda a restituir, tá? Então você faz a destinação de R$200, paga, efetivamente gera um DAF, paga e tal, tá? A sua restituição passa a ser 1.200, você é reembolsado na hora. Então, é uma campanha que ajuda bastante as pessoas, é um ato de solidariedade, tá? É um ato de cidadania e que não representa custo nenhum para a pessoa. Importante dizer isso. A Receita viabiliza isso nesse momento, que é a forma mais fácil, mais
mais, digamos assim, desburocratizada de você fazer esta destinação, tá? E ajuda bastante as pessoas. Precisa apenas que a gente se conscientize, que envolva mais pessoas, porque, para você ter uma ideia, nós temos um potencial só dos declarantes aqui de Alagoas de você captar 110 milhões por ano, 55 para os fundos de direito da criança e 55 para o do idoso. É muita a melhoria, gente só tem mais ou menos captado mais ou menos 1,5%, 1,6% desse valor. Então, algo com potencial grande de crescer. Algo com potencial enorme, que precisa apenas isso, a conscientização das pessoas, o envolvimento na campanha de conscientização. Por isso que nós estamos aqui, né, com vocês, agradecendo a presença, a gente que agradece de estar aqui divulgando essa campanha e esse chamamento, vamos dizer assim, para a declaração. Eu acho que José poderia nos explicar o papel importante que o contador vai ter nesse meio de campo aí com a população, não é? Sem dúvida. Bom dia, obrigado pela oportunidade. O Conselho de Contabilidade agradece, porque nós, os contadores, e lá nós temos uma comissão do CRC voluntário, que atua exatamente disseminando essas informações. Nós, os contadores, estamos na linha de frente, aquele contato direto com o contribuinte. E é nessa hora que a gente tem a oportunidade de apresentar para ele uma oportunidade, inclusive, de investimento financeiro. Reinaldo falou muito bem, tem 2 momentos, a declaração vai começar agora em meados de março, e tem um grupo de pessoas que entregam no primeiro dia, né? São aquelas pessoas que querem entrar na fila para receber primeiro. Sei. Essas pessoas geralmente têm restituição. E neste caso eu queria destacar aqui que além de ser um investimento social, um ato de solidariedade e cidadania, é também um investimento financeiro. Como o Reinaldo disse, não há custo algum a mais para o contribuinte. Digamos, só aproveitando o exemplo, que ele tenha R$1.000 de restituição, se ele fizer esse investimento social solidário, destinando tanto para o fundo da criança quanto para o fundo do idoso, 3% para cada, e digamos que seja R$200 para cada, certo. Então ele vai acrescentar a restituição que ele tem de R$1.000, 200 para o fundo da criança e 200 para o fundo do idoso. E esse investimento, quando ele receber, e é regra, é legal, né? A restituição é corrigida pela Selic. E vamos lembrar que a Selic está num patamar alto. Então, ou seja, ele vai receber aquele valor corrigido pelo melhor investimento financeiro que existe atualmente. E no caso, quem declara, e tem uma outra turma que deixa para o fim. Sim. Geralmente no último dia, né? E o prazo final de pagamento é 30 de maio, 31, 30 eu acho que é sexta-feira, é uma sexta-feira. Então as pessoas, quando têm imposto a pagar, elas verão com mais clareza, como o Reinaldo disse, esse benefício. Por quê? Porque se ele tem, vamos usar o mesmo exemplo, de R$1.000 a pagar, e aí ele faria a destinação de 200 para o fundo da criança e 200 para o fundo do idoso, na verdade vai fazer um DARF separado e o próprio programa, isso é muito bom também, você insere os dados e o programa faz esse cálculo de quanto você tem disponível para destinar para qualquer fundo. Então ele vai fazer a redução, R$1.000 era o imposto original, destina 200 para o fundo da criança, 200 para o fundo do idoso, ele vai destinar de imposto de renda 600. A soma vai ser 1.000. Então, ou seja, fica comprovado que não há nenhum custo a mais. Isso é uma facilidade enorme. E uma coisa ressaltando, o potencial de arrecadação aqui é enorme, 55 milhões para cada fundo, e a gente só conseguiu lá 1,42, cerca de 1 milhão ano passado. Então a gente está aqui aproveitando essa oportunidade para sensibilizar os contribuintes para que façam essa destinação, porque pessoas de qualquer lugar do país, isso é uma outra facilidade que a Receita implementou lá, além de visualmente é fácil encontrar doações diretamente da declaração. Qualquer pessoa de qualquer lugar do país, ou até alagoanos que hoje residem em outros lugares, né? Eu tenho clientes, inclusive, que profissionalmente foram trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco mesmo, até no Pará, e para manter as raízes, eles foram sensibilizados, né, a continuar destinando para aqui. Agora,
José, essa destinação, ela só pode acontecer até a declaração do imposto ou ela pode acontecer a qualquer tempo no ano Excelente inteiro? pergunta. Esse mecanismo de destinação na declaração do imposto de renda, eu queria ressaltar que ele é seguro, claro, fácil, objetivo. Contudo, você pode destinar durante o ano todo. E um detalhe interessante, na declaração esse percentual é de 3%. Certo. E durante o ano, você doando diretamente para o fundo da criança então, e do você idoso. Pode lá procurar saber que fundo é esse. Que fundo está apto, né? Temos 83 para a criança e 16 atualmente para o fundo idoso. Esse valor dobra. Se você doar diretamente para o fundo, esse valor é de 6% e você pode fazer durante todo o ano. Certo. Então, ou seja, a oportunidade ainda é melhor. Bacana. Tá certo? A destinação na declaração da Receita Federal, ela é segura porque não cai na malha. É um outro risco que ocorre. E muda alguma coisa no desconto, no seu desconto anual do imposto de renda? Não, ele reduz até mais. Reduz até mais porque é 6%, o percentual é maior. Então, é um investimento financeiro que deve ser também pensado pelos contribuintes. Uma ótima oportunidade. Reinaldo, e sobre esses fundos? Que fundos são esses? Para as pessoas saberem, né, estou contribuindo, mas para onde? Isso. Esses fundos, eles são fundos legais, porque para eles existirem, é preciso que tenha um projeto de lei. Pode ser de iniciativa do prefeito, do governador. A Alagoas já tem os dois fundos, né? O estado de Alagoas. Mas em alguns municípios, para você ter uma ideia, o Fundo Idoso só tem 16 municípios que criaram. Dos 102 municípios alagoanos, apenas 16 criaram. Isso, primeiro, vem da criação de uma lei municipal. Certo. E, nesse sentido, a Receita até tem toda a estrutura de projetos de lei, minutas de projeto de lei já prontas. Então, o caminho das pedras já estão ali, né? Nós disponibilizamos isso, ajudamos. Às vezes, o vereador, por exemplo, não tem estrutura jurídica de assessores para apresentar esse projeto. Nós fornecemos isso gratuitamente. Então, eles criam um projeto, através de um projeto de lei, a lei acaba sendo sancionada pelo prefeito e legalmente está criado o fundo. A partir daí, são indicados gestores que vão criar uma conta, abrir uma conta corrente específica para aquele fundo, com a natureza específica para aquele fundo e nomear as pessoas que vão gerir aquele fundo. Por quê? Depois disso, a segunda etapa é habilitar esses fundos para que eles recebam na destinação, na declaração. Então, esses que estão aí na declaração, agora de Alagoas, 83 municípios para criança e 16, já passaram por todas essas etapas, se cadastraram na declaração ou se habilitaram. E agora, nesse momento, quando a gente indica um fundo desse, o Tesouro repassa diretamente para o fundo, para a conta corrente do fundo os recursos. Então seria um recurso que iria para a União, mas isso. Agora está sendo redirecionado. Por isso que chama-se destinação, né? Agora, qual é a etapa posterior a isso? Bom, o dinheiro está aqui, no fundo, certo. Lá no fundo de uma determinada cidade. Para ele aplicar isso, aí também os gestores do fundo vão divulgar editais para as entidades, ou ele próprio pode aplicar, ou as entidades. Normalmente se faz divulgando edital, publicando edital, para as entidades que trabalham diretamente isso, com essas pessoas, apresentem projetos que são minutas, coisas simples, né? De um detalhamento de onde mas vai são aplicar. Entidades municipais que estão normalmente, fazem parte das sim, prefeituras. Se o fundo é municipal de um determinado município, as entidades para aquele fundo devem ser as entidades do município. Né? Seria, digamos assim, um tanto quanto estranho, né? Captar de uma cidade e aplicar em outra cidade. Né? Normalmente é daquela cidade. Tá? Existem em Alagoas belos projetos. Cidades aqui têm belos projetos, belas iniciativas. Né? Tem outras que, por outro lado, têm muitos recursos arrecadados e ainda a gente não tem notícias de projetos. Né? Mas isso é uma coisa que a própria população pode instigar o vereador através de uma cobrança, através de um pronunciamento, uma cobrança ao prefeito. Aí já é um problema melhor, né? Estou com dinheiro, quero aplicar o dinheiro. Tá certo? Mas o fato é que o dinheiro está lá no fundo e qualquer cidadão pode, então, ter acesso às informações daquele fundo, onde foram aplicados, quem são os gestores. Quer dizer, são recursos que o cidadão ele controla mais diretamente.
Tá? Fica bem mais fácil. E vejo que é um trabalho de formiguinha, não é? Porque além de sensibilizar e fazer a população entender o quanto isso pode ser bom, tem também os gestores que precisam formalizar esses fundos. No caso do idoso, apenas 16, não 16. É isso? E uma coisa interessante, do idoso parece que as pessoas têm mais sensibilidade para destinar ao idoso. Talvez seja porque o perfil de quem declara normalmente é uma idade mais acima, né? O do idoso, por incrível que pareça, ele tem menos municípios que criaram o fundo idoso, mas o volume de destinação é maior. Ele acaba sendo assim, um pouco proporcionalmente maior, tá? Porque as pessoas são mais sensibilizadas ao idoso. E por incrível que pareça, só tem 16 cidades. É isso que nós estamos aqui, digamos assim, nesta campanha de sensibilização também dos gestores, dos parlamentares, dos vereadores, dos municípios, para criar o fundo. Olha, em Alagoas temos apenas 16 municípios que criaram o fundo de idoso. Lembrando que são 55 milhões de potencial de investimento para a pessoa idosa e para crianças e adolescentes também, 55 milhões, não é? Uma coisa interessante que o Zé Carlos falou, eu queria relembrar aqui, aproveitar, é a questão da malha. Há uma tranquilidade porque tudo é no sistema. Agora, o que a gente recomenda principalmente para as pessoas que declaram inicialmente, como o Zé Carlos falou, no primeiro dia, já mais de 1 milhão de declarações são entregues. E esse ano não será diferente, né? E às vezes as pessoas indicam na declaração, porque quando você indica, a declaração já é alimentada, transmitida com aquela informação. Você indica que recolheu o fundo para um determinado fundo do idoso e do adolescente, você tem que efetuar o recolhimento. Porque, é claro, se você não indicou, deduziu o imposto ou aumentou a restituição e não efetua o recolhimento, porque a Receita também controla o dinheiro que entra, tá? Você vai cair em malha, evidentemente. Então, o que a gente recomenda principalmente os fundos, tá? Quando indicar que fez a destinação, faça o recolhimento. Por um detalhe, após o prazo da entrega da declaração, não é mais possível. Enquanto que você até pode deixar de pagar o imposto. Quando você deixa de pagar o imposto, ele vai lhe cobrar, mas vai lhe cobrar imposto. Não há problema nenhum. O fundo não. Se você não destinar, não indicar a destinação e não recolher até o prazo final de entrega, não é mais possível. Você vai ter que recolher agora como imposto de renda. Perdeu a oportunidade de ajudar sem custo nenhum. É verdade. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado a vocês. Por todas as informações. E pela oportunidade também de divulgação nessa campanha importante, tanto para o contribuinte como para os gestores, para ampliar esses fundos do idoso, por exemplo, para captar esses recursos que estão disponíveis todo ano. É isso aí, né? Na hora de fazer o imposto de renda é só lembrar o seu contador, você mesmo, que tem esse fundo aí para as crianças e o adolescente. Vou ficando por aqui, conto com vocês no próximo TC News.